Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou Vinícius, tá? E hoje a gente vai estar aqui. Hoje eu vou passar para vocês gramática nessa segunda-feira. Por quê? Porque eu e a Gia, a gente conversou junto da Pietra e a gente achou melhor passar aquele conteúdo que vocês não tiveram desde o começo do ano nessas segundas-feiras que normalmente vocês estariam tendo redação. Então, é uma forma da gente, adiantar aquele conteúdo, e também não deixar vocês em desfalque para os vestibulares que estão por vir. Eu não sei se vai ser toda segunda-feira, eu também não sei se vai ser uma segunda-feira sim, uma segunda-feira não, mas é o suficiente para a gente poder já adiantar o máximo de conteúdo de gramática que a gente puder. Então, como vocês estão vendo aí, hoje é o Vini, que está dando a aula. A aula de hoje é sobre figuras de linguagem e variações linguísticas. Então, vamos lá. Figuras de linguagem. Antes da gente poder falar de figuras de linguagem, nós precisamos trabalhar, e entender dois conceitos muito básicos, que são a denotação e a conotação. Então, o que é denotação? É quando você trabalha com uma palavra, em seu sentido literal, ou seja, o sentido que a palavra tem no dicionário. Então, quando eu uso, dando um exemplo, quando eu falo, eu caí em um buraco, quer dizer que eu literalmente caí num buraco. Eu estava andando, e caí dentro do buraco. Mas quando se trata de uma conotação, você trabalha com a palavra em seu sentido figurado, ou seja, o sentido aplicado dentro de um contexto rico em sentidos. Mas dando um exemplo aqui bem simples, mas que, não necessariamente quer dizer isso, mas vamos supor, usando o mesmo verbo. Eu caí na ladainha da Júlia, vamos supor. Então, quer dizer que eu não caí na ladainha dela, não existe uma ladainha na qual eu caí. Quer dizer que eu fui enganado. Ladainha, ok? É mentira, Então, quer dizer que a Júlia mentiu pra mim e eu caí nessa. Então, aí, eu não estou usando o sentido em que a palavra cair exerce dentro do dicionário. Eu estou usando ela no sentido figurado. Então, aí nós temos essa diferença de denotação e conotação. E é a partir disso que a gente vai dar início às figuras de linguagem. Por quê? Porque elas são ligadas diretamente com a conotação. Então, as figuras de linguagem, elas pegam as palavras, elas trabalham com as palavras em seu sentido figurado. E nós temos várias, literalmente várias. Mas hoje, aqui na nossa aula, a gente só vai trabalhar aquelas que aparecem e são mais cobradas nos vestibulares. Então, a gente tem alguns tipos. A gente tem as figuras de palavras ou as semânticas. O que são as figuras de palavras ou semânticas? Elas produzem maior expressividade à comunicação através das palavras. Então, o que nós podemos entender como algumas figuras de palavras ou semânticas? As metáforas, as comparações, a metonímia, a catacrese ou a catacrese, a sinestesia, a perífrase ou antonomásia. A gente não vai trabalhar muito com essas, mas elas é o que a gente pode entender como figuras de palavras. Nós também temos as figuras de pensamento. Elas produzem maior expressividade à comunicação através da combinação de ideias e pensamento. Então, enquanto outra, a gente faz uma expressividade na comunicação através das palavras, aqui a gente faz uma comunicação através da combinação de ideias e pensamentos. Então, aqui nós temos a hipérbole, o eufemismo, a litote, ironia, personificação ou prosopopeia, antítese, paradoxo ou oxímoro, gradação ou clímax e apóstrofe. E aí nós também temos as figuras de sintaxe ou construção. Elas produzem maior expressividade à comunicação através da inversão, repetição ou omissão dos termos na construção das frases. Podemos entender como figuras de sintaxe a elípse, pleonasmo, zeugma, hipérbato, silepse, polissíndeto, assíndeto, anacoluto e anáfora. As mais cobradas são elipse, assíndeto, pleonasmo e anáfora. Nós também temos as figuras de som ou harmonia, Elas produzem maior expressividade à comunicação através da sonoridade. Então, nós temos aliteração, paronomásia, assonância e onomatopeia. Dá para entender que todas produzem maior expressividade à comunicação, mas cada uma tem seu sentido singular?
Quanto nas figuras de palavras nós temos através das palavras, né? Nas figuras de pensamento nós temos uma expressividade através da comunicação de ideias e pensamentos. Figuras de sintaxe através da inversão, repetição ou omissão dos termos. E nas figuras de som, como o próprio nome já diz, através da sonoridade. Então agora a gente vai trabalhar com a comparação. A comparação ela consiste em aproximar dois seres em razão de alguma semelhança existente entre eles por meio de um elemento comparativo expresso. Como, por exemplo, né, o como, tal que, igual a, que nem, e assim por diante. São alguns exemplos. De repente, do riso fez-se o pranto. Silencioso e branco como a bruma. Fogo, o exemplo, né, da música Fogo, capital inicial. Não consigo dizer se é bom ou mal. Assim como o ar me parece vital, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, sem você não tem graça. Eu não vou cantar no ritmo, né? Mas aqui a gente tem alguns exemplos de comparação. Uma observação que eu coloquei embaixo é: nós não podemos confundir a comparação com a metáfora. Porque, afinal, a comparação ela sempre vai trazer esse elemento que resulta em uma comparação propriamente dita. A gente vai ver isso um pouco mais pra frente. Mas a comparação, ela resulta em uma comparação propriamente dita. Quando eu falo azul como o mar, eu estou comparando, né? Ou vamos supor, a garrafa é azul como o mar, eu estou comparando a minha garrafa com o mar. Eu não estou fazendo uma metáfora, eu não estou usando da metáfora para fazer uma comparação. Então, aqui um exemplo, usando a linguagem. Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for recarregada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então aqui, no começo, ela faz o uso, né, da comparação com algum termo que ela acha que ele conhece, né? No caso, a flor. Mas depois ela vê que ele não entende e ela usa de outro meio, né, para fazer a mesma comparação que ela fez antes. Então aqui ela usa o motor do carro, né, porque na sociedade é subentendido que os homens sabem mais de carro do que as mulheres. Uma comparação totalmente ridícula. Mas aqui a gente temos esse exemplo, né, para, como o próprio nome da tira diz, que é usando a linguagem dele. E aí, agora sim, a gente vai trabalhar com a metáfora. Então, a metáfora ela é a figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra com sentido que não lhe é comum ou próprio. Então, aqui, quando a gente faz a comparação, né, a gente pode entender, mas como assim? Às vezes, o amor, né? O amor é trocar o óleo? Não existe, né? Um sentido que não é próprio dele. Mas, mesmo assim, acaba sendo uma comparação, que aqui ele está comparando um termo com outro, não está atribuindo o sentido de um termo a outro. Então, que não lhe é comum ou próprio, sendo esse novo sentido resultante de uma comparação psicológica ou uma característica comum entre os dois seres ou fatos. Então, exemplos. O pavão é um arco-íris de plumas. Então, aqui, o que seria essa característica comum entre os dois? O pavão, ele tem todo as plumas de algumas cores, né? Não são várias, mas ele é como se fosse um arco-íris de pluma. Por quê? Porque ele faz aquele sentido, né, do arco, que quando ele abre as suas pernas, ele faz o sentido do arco e bem carregado de cores. Então aí a gente traz essa característica comum entre os dois, que é o arco, que são as cores. Então por isso o pavão é um arco-íris de plumas. Dos meus olhos escorreram pérolas. Aqui no caso, mas o que tem em comum entre os olhos e as pérolas? Nada, no caso. Aqui eu faço a característica comum de um termo pérola com lágrimas. Então as pérolas, elas são delicadas, elas são brilhantes, assim como as lágrimas que caem dos meus olhos. Então dos meus olhos escorreram pérolas. Então um exemplo também de música, Fogo e Paixão, do Vando. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Você é sim e nunca meu não. Então, você é luz. Tem como alguém ser luz? Não. Não tem como alguém ser luz. Então, assim, quando eu falo você é luz, eu estou atribuindo a característica de que a luz me dá luminosidade, ela me mostra o caminho, por assim dizer. Assim como você também me mostra o caminho, você ilumina a minha vida. É raio, estrela e luar.
né? Aqui a gente traz também a mesma questão. O raio, a estrela, o luar, todos são carregados de luz. Manhã de sol. O que seria uma manhã de sol? Quando você acorda, uma manhã de sol que te dá luminosidade, que dá vontade de seguir aquele dia. Você é sim. Não tem como alguém ser sim. E nunca o meu não. Se você é sim, claro que você vai ser nunca meu não. Né? Então aqui a gente tem esse exemplo da metáfora. Também temos esse exemplo na tirinha. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Ai, aí você está querendo demais, né? Então aqui ele faz uma metáfora, né? Ele faz uma alusão ao amor, que é uma caravana de rosas. Caravana de rosas é algo grande, né? A caravana, a gente já entende como algo grande. Vagando num deserto inefável de paixão. Um deserto cheio de paixão. Então, né? Aí, quando a pessoa pede para traduzir, ele fala, você já está querendo demais, né? Não tem como traduzir isso. Isso já é minha metáfora, isso já é minha explicação, minha comparação psicológica. E aí nós temos a metonímia. A metonímia acontece quando há substituição lógica de uma palavra por outra semelhante, mas mantendo uma relação de proximidade entre o sentido de um termo e o sentido do termo que o substituiu. Então é interessante também porque nós fazemos muita metonímia no dia a dia. E ela também é muito comum quando nós falamos e nós nem percebemos. Então, alguns exemplos, né? Lemos Machado de Assis. Não é possível, literalmente que não é possível você ler o Machado de Assis, mas sim a sua obra. E nesse caso, né, a gente faz uma grande metonímia do dia a dia, que é trocar a obra pelo autor. Então, estão acabando com o verde do país. O que seria o verde? As matas. O trono está ameaçado. Não é o trono que está ameaçado. Ninguém está querendo conquistar o trono. É porque o trono significa o reinado. Significa a coroa. A própria coroa, assim, também já é uma metonímia, né? E vamos ao mercado comprar que boa. Aí é um exemplo muito interessante, porque, vamos supor, vamos ao mercado comprar cotonete. Cotonete, que boa, é tudo uma marca, né? Então, nesse caso, a gente troca o produto pela marca. Então, o que seria, né? Água sanitária no lugar de que boa. Hastes flexíveis com pontas de algodão na ponta. Seria o melhor para se substituir cotonete. Vou ao mercado comprar bombril. Bombril. Não é bombril. É esponja de aço. Então, a gente também tem, né? O exemplo também, comprei band-aid, né? Band-aid é atadura autoadesiva. Então a gente tem essas grandes trocas, né, do dia a dia, essas grandes metonímias do dia a dia. Então um exemplo aqui no Machado, meu pai tem 800 cabeças de gado, e o seu? O meu pai tem um boi, mas ele tá inteirinho. Por quê? Né, o uso da metonímia que substitui o vocábulo boi por cabeças de gado, né? Então, no interior é mais comum que as pessoas falem, né? Eu tenho 800 cabeças de gado. Ninguém fala eu tenho 800 gados, 800 boi, né? Fala 800 cabeças de gado. E aí a graça está no fato do personagem, né, do Maurício de Souza não entender que cabeças de gado significa o mesmo que ter um boi, né? Ter uma cabeça de gado significa o mesmo que ter um boi. E aí nós passamos também para a antítese. Então, a antítese é a figura de linguagem que consiste no emprego de palavras que se opõem quanto a seu sentido. Então, antítese, né? O contrário, né? Alto, baixo, claro, escuro. Né? Outro exemplo, escravos da vida amarga fazem doce açúcar. Então, por que é uma antítese? Porque quando eu falo que escravos da vida amarga fazem o doce açúcar, né? Então, ao mesmo tempo que eles têm uma vida amarga, eles fazem o doce açúcar. Então, aí a gente atribui essa oposição, né? Esse sentido contrário de dois termos que são contrários, mas a gente atribui numa mesma frase. Então, sou teu tudo, sou teu nada, do exemplo do Victor e Léo, né? Eu sou teu tudo, sou teu nada. Se eu sou teu tudo, tem como eu ser o teu nada, né? Porque ao mesmo tempo que eu sou tudo, eu sou nada, né? E um exemplo também do Paralamas do Sucesso é uma noite longa para uma vida curta. Embora que a gente não traga o mesmo termo, né? Um se trata de uma noite longa, outro se trata de uma vida curta, mas a gente também tem essa alusão, né? Esses dois termos contrários. E aí também traz uma observação, cuidado, porque paradoxo
e antítese podem ser confundidos. A gente vai ver isso mais pra frente, mas afinal eles possuem ideias parecidas, mas eles são muito diferentes, né? Então aqui dando um exemplo. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir o positivo, tem de haver o negativo. Para existir o 1, tem que existir o -1. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? E aí o Adão fala, o que seria do John sem a Yoko? Né? O uso da antítese expressa pelos termos que têm sentidos opostos, né? Seria o positivo, o negativo, mal, bem, paz e guerra. E aí nós temos o paradoxo, né? Quando os elementos de um enunciado se fundem e ao mesmo tempo se excluem, apresentando uma afirmação aparentemente sem lógica, ou seja, são ideias que se anulam ou que se excluem. Então aqui a gente tem o oposto, né? São ideias que se opõem. Enquanto no paradoxo são ideias que se anulam ou se excluem. Então um exemplo. O amor é fogo, que arde sem se ver. Então assim, o amor é fogo. O amor é fogo. É fogo. Que arde sem se ver. Então se ele é um fogo, ele arde sem se ver. Então, se ele arde sem se ver, quer dizer que ele não é ar, que ele não é fogo. Então, assim, né, é muito difícil de explicar paradoxo, porque até eu mesmo me confundo. Mas, assim, você entende que o fato de ele arder sem se ver anula o fato de você ter considerado o amor como um fogo, né? Então, anula e exclui um sentido. Então, para conhecer o meu interior, é preciso sair de mim. Como assim? O meu interior é o que está dentro de mim, né? Então, é preciso sair de mim para conhecer o meu interior. Então, é preciso eu sair para poder estar dentro, para conhecer o dentro. Então, são ideias que se excluem. Então, um exemplo também da Cássia Eller, né? Da Cássia Eller, mudarão as estações. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba? Então, aqui a gente tem duas ideias diferentes. O para sempre, né? Que nunca vai acabar pela eternidade, mas que sempre acaba. Então, são ideias contrárias que se anulam, que se excluem. Então, aqui um exemplo, né? Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Então, relativo, né? Quer dizer que, tipo, não se pode confirmar, né? É relativo. Então, quer dizer que não há nem um sim, nem um não, né? Por assim dizer. E aí, quando o aluno pergunta, tem certeza, professor? E ele fala absoluta. Então, se toda certeza é relativa, não tem como ela ser absoluta. Então, aqui a gente tem o uso do paradoxo pelas ideias com sentidos opostos. Realça termos que explicam a certeza, né? Relativa e absoluta. Se ela é relativa, não tem como ela ser absoluta. E aqui nós temos a prosopopeia, ou a personificação. Então, consiste em atribuir linguagem, sentimentos e ações próprias, né, dos seres humanos a seres inanimados ou irracionais. Então, um exemplo, o meu cachorro sorri, o cachorro não sorri. Luar acariciando a praia, o luar não acaricia. De repente, a Califórnia, né, do Lulu, de repente, Califórnia, Lulu Santos. O vento beija meus cabelos. O vento não beija, né? As ondas lambem minhas pernas, as ondas não lambem. O sol abraça o meu corpo, o sol não abraça. O meu coração canta feliz, o coração não canta. Então a estrofe toda é uma prosopopeia porque ela atribui sentidos e ações próprias dos seres humanos a seres inanimados ou irracionais. Então aqui a gente tem um exemplo, né? O personagem está se olhando no espelho. Gente, desculpa, eu não lembro o nome desse personagem. Mas ele está se olhando no espelho e aí chega, né? Tá se olhando no espelho, Zé? Zé Lelé, desculpa. Tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que tá me olhando. Então, nesse sentido, né, ele atribui, né, o fato do espelho olhar para ele. Ele fala, o espelho que está me olhando. Não é possível o espelho olhar. Então, a personificação é expressa na última parte do quadrinho, onde o Zé Lelé afirma que o espelho está olhando ele. Assim, ele utiliza-se, né, de uma característica dos seres vivos, que é o olhar, em um ser inanimado, que é o espelho. E aí nós partimos para a hipérbole. A hipérbole, ela consiste em empregar exagero como forma de expressão. Então, o que seria isso? Chorou rios de lágrimas. Não é possível alguém chorar rios de lágrimas, gente. A gente chora o quanto, né? Quanto a gente consegue, até a gente acabar se
desidratando. Que inclusive eu vou me hidratar agora porque minha boca tá seca. Então, chorar rio de lágrimas é um exagero, né? Ninguém chora rio de lágrimas. Vou morrer de rir. Ninguém morre de rir, gente. Não é possível alguém morrer rindo. Vou comprar 1 milhão de balas. É possível, claro, é possível, mas quando você fala vou ali na esquina comprar 1 milhão de balas, é meio que, né, uma hipérbole, você está exagerando. Você não vai comprar 1 milhão de balas e trazer para sua casa agora, né? Então, exagerado, Cazuza, né? Paixão cruel desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas. 1000 rosas? Será? Será que são 1000 rosas mesmo, né? Então aí a gente traz o exagero, a hipérbole. E aqui o exemplo aplicado na tirinha. Tô ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? Aham. Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro. Então a expressão morrendo de inveja é uma hipérbole, né? Com certeza Elis Regina não está morrendo de inveja e também não é possível que ela morra de inveja. E aí partimos para o eufemismo. Ele consiste no emprego de uma palavra ou expressão no lugar de outra palavra ou expressão considerada desagradável ou chocante. Ou seja, o uso de uma forma mais amena, né, para comunicar algo desagradável. Então é quando eu substituo termos que normalmente poderiam causar um desagrado, né, um choque no meu interlocutor, eu uso de um termo, né, mais ameno, e aí eu acabo usando do eufemismo. Então, o exemplo, seu pai foi desta para melhor, é um eufemismo. Por quê? Porque ele morreu. Então, ao invés de eu falar seu pai morreu, eu falo seu pai foi desta para melhor. Ou, né, um segundo exemplo, o jeito é dar uma fugidinha com você. Aí aqui a gente traz um exemplo, né, de uma conotação sexual. Fugidinha não é fugidinha no sentido literal da palavra, vamos fugir para outro lugar. Mentira, eu tô brincando. Então né, aqui você traz o sentido sexual, né, a conotação sexual do termo fugidinho. Aqui o exemplo na tirinha. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, na charge acima, a explicação de fofoqueira é usada para suavizar o discurso. Então, ela fala, eu não sou fofoqueira. Porque na cabeça dela, fofoqueira é algum termo pejorativo ou desagradável. Mas ela é uma produtora de biografias orais não autorizadas. E aí partimos para a ironia. Então, ironia consiste em afirmar o contrário do que se quer dizer, né? Então, um exemplo. Fale mais alto, lá da esquina ainda não dá para ouvir. Então, aqui você está ironizando o fato da pessoa já estar falando alto demais. Você está querendo, ai não, pelo amor de Deus, essa pessoa fala alto demais. Aí você chega na pessoa, nossa, fala mais alto, lá da esquina não tá dando para te ouvir. Você não tá pedindo pra pessoa falar mais alto porque lá na esquina não tem ninguém ouvindo. Você está ironizando o fato dela falar alto e que ninguém lá na esquina, e que ainda ninguém lá na esquina tá conseguindo ouvir. Então, um exemplo aqui na tirinha. Quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Se apagou tudo que estava gravado, a pessoa não é inteligente, ela é burra, né? Então, aqui você faz uma ironia com o fato da pessoa não ser inteligente. Você fala, quem foi inteligente? Quem foi inteligente? Você está ironizando o fato, né? Então, nota-se o uso da ironia, uma vez que o personagem está zangado com a pessoa e utilizou o termo inteligente de maneira irônica, né? E aí partimos para a anáfora. Então, o que seria a anáfora? A anáfora ela consiste na repetição da mesma palavra ou construção no início de várias orações, períodos ou verbos. Ou, né, a repetição de palavras para sugerir insistência ou progressão. Então, um exemplo. O surdo pede que repitam a última frase. Então, aqui a gente usou, né, o repitam. A gente acabou fazendo uma repetição de palavras. Então, é pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol de Tom Jobim. Então, aqui a gente faz uma repetição de palavras para sugerir uma insistência, né? Então, é pau, é pedra, né? Fiz uma brincadeirinha aqui, mas tudo é. Então, é tudo, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Então, aqui a gente faz uma insistência de que é, né? O que é, não sabemos, mas é pau, é pedra. E aqui temos o exemplo na tirinha. Doutor, eu tô com falta de ar. Só? Pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba.
né? Então aqui ele usa da anáfora para repetição do termo falta. Então, falta isso, falta aquilo, falta tudo, né? Então aqui ele faz uma brincadeira, né? Com, doutor, estou com falta de ar. E aí ele fala, nossa, mas só falta de ar? Porque o hospital tá com falta de tudo, tá com falta de médico, tá com falta de tudo. Então aqui ele faz, né, essa repetição do termo falta para fazer uma progressão, né? Para insistir que realmente está faltando tudo no hospital. E aí nós vamos para a aliteração. A aliteração consiste na repetição de fonemas consonantais ou consoantes. E essa repetição de consoantes, muitas vezes, ajuda na melodia da música, do poema, do texto e assim por diante. Alguns exemplos, né? A mina do condomínio do Seu Jorge. Minha mina, minha amiga, minha namorada, minha gata, minha sina, do meu condomínio. Minha musa, minha vida, minha Mona Lisa, minha Vênus, minha deusa, quero seu fascínio. Então, né, enquanto aqui na anáfora a gente faz uma repetição de palavras, aqui a gente faz repetição de consoantes, né? Repetição de fonemas consonantais. Então aqui, reparem quantos M's e NH, né? Temos na composição. Então, minha, mina, minha, miga, minha namorada, minha gata, minha sina, do meu condomínio, né? Então aqui a gente faz uma repetição desses fonemas consonantais ou consoantes. Também temos exemplo aqui na tirinha, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Cebolinha, você aprendeu a falar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Claro. O uso da literação em o rato roeu a roupa do rei de Roma. Né? Então aqui a brincadeira dessa tirinha está aqui no fato. O rato roeu a roupa do rei de Roma não era uma fala do Cebolinha, né? Estava desenhado no mural. Então, quando ele saiu do mural, o Cascão percebeu que não era ele que estava falando, né? Então, aqui, mas a literação na tirinha está no fato da literação do R, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. E aí temos a assonância. Enquanto aqui nós temos a repetição de fonemas consonantais, na assonância a gente tem a repetição de fonemas vocálicos, ou seja, as vogais. Né? Então, os exemplos. Minha alma, o Rafa. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz não é paz, é medo. Então, repare quantos As nós temos na composição, né? Então, a minha alma tá armada e apontada, né? A gente tem a repetição dos vogais. E aqui, minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias, desculpa. Então, na tirinha acima, o uso da assonância é expresso pela repetição das vogais A em massa, salga e amassa. E aí nós vamos para o pleonasmo. O que seria o pleonasmo? O uso de expressões redundantes com a finalidade de reforçar uma ideia. Então, vamos... como assim redundantes? São termos que por si só você já subentende o que ele quer dizer. Então, como assim? Hemorragia de sangue. Se é uma hemorragia, ela só pode ser de sangue. Então, hemorragia já indica que é uma hemorragia, né? Que é algo relacionado ao sangue, né? Então, subir para cima. Se você está subindo, então você já indica que você está indo para cima. Então, subir para cima é um pleonasmo, assim como descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, né? Então, esses são exemplos de pleonasmo. Me sorri, um sorriso pontual, de Chico Buarque. Então, se você sorriu, claramente você já fez alusão ao sorriso, né? Então, me sorri, um sorriso pontual, já é um pleonasmo. Então, um exemplo aqui na tirinha. Sai para fora, Rex. Aí o amigo pergunta, né? O cachorrinho. Ela te enxutou com um pleonasmo? Impossível, ela não seria capaz. Então, o que era? Entendi. Levar a saia para fora. Então, aqui a brincadeira está né? Ela não expulsou ele, né? Tipo, saia para fora, Rex. Ela não falou saia para fora. Aqui ela fez a brincadeira está no fato dela pedir para ele tirar a saia para fora. Que no caso, né? Tipo, ele entendeu que era para tirar a saia para fora, mas no caso ela estava dizendo, saia para fora, Rex. Né? Ela usou de um pleonasmo e o Rex acabou entendendo errado. Ele entendeu que era para tirar a saia para fora.
Então, na tirinha acima, o sai para fora é um pleonasmo, uma vez que o verbo sair já significa para fora, né? E aí nós pulamos para onomatopeia. Então, a palavra ou conjunto de palavras que representam ruído ou som, né? Então, o que a gente vê nas tirinhas, tipo au au, miau, tic-tac, né? Então, os exemplos: au au, batido; tic-tac, é o barulho do relógio. O exemplo da metralhadora da banda Vingadora, que fez sucesso lá em 2018, se eu não me engano. Então, pega a metralhadora, tra, 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 tá representando o barulho da metralhadora. Então, aqui a gente tem uma onomatopeia. Então, um exemplo aqui na tirinha, né? Então, bum, bum, bum. Cebolinha quer parar de fazer barulho? Então, ele entendeu que ele tinha que parar de fazer barulho, né? Aí ele começou a fazer buá, buá, porque ele estava chorando, o que continua sendo um barulho. Então, o bum, bum, bum e o buá, buá, buá é uma onomatopeia. Por quê? Porque eles fazem, né? Eles representam o ruído ou o som do choro. O choro não tem som, mas aqui ele é representado de uma forma, né? O buá, buá. E aí pulamos para o paralelismo. Então, paralelismo é repetição de palavras ou estruturas sintáticas que se correspondem quanto ao sentido. Ou seja, ideias repetidas em paralelo com estruturas sintáticas semelhantes. Então, um exemplo. A voz de alguém nessa imensidão, a voz de alguém que canta. A voz de um certo alguém que canta como que para ninguém. Então aqui ela faz, o Caetano Veloso, ele faz o uso da repetição de palavras, né? Então a voz de alguém, a voz de alguém, a voz, alguém. Porque elas se correspondem quanto ao sentido, então nesse sentido ela traz ideias repetidas em paralelo com estruturas sintáticas semelhantes, né? Então a voz de alguém nessa imensidão, a voz de alguém que canta, a voz de um certo alguém. Então aqui a gente usa a gente repete as palavras, mas em sentidos paralelos, né? Então, enquanto no primeiro termo a voz de alguém nessa imensidão, a voz de alguém que canta, a voz de um certo alguém que canta como que para ninguém. Então são estruturas sintáticas semelhantes, mas que usam da repetição de palavras, né? A voz de alguém, a voz de alguém, a voz e alguém. E aí temos o neologismo. Criação de novas palavras, né? Então, neologismo, novo. Então, na poesia, às vezes é comum que se criem novas palavras para que o sentido do todo não seja perdido, né? Então, é um exemplo que normalmente a gente tem mais na criação de novas palavras na poesia, né? Mas a gente também tem isso nas questões dos vocabulários, né? Tipo, de interior, de capital, por assim vai. Mas ele é mais comum na escrita na poesia. Então, o próprio poema, né, de Manuel Bandeira, que se chama neologismo, né? Então, beija pouco, fala menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo, te adoro, Teodora. Então, aqui, no caso, né, ele fala que ele inventa o verbo te adorar, né, que é uma junção do te adorar, para fazer essa alusão, né, quando você fala, tipo, nossa, o intransitivo, né? Quando você conjuga um verbo, eu vou, tu vais e assim, né? Então ele faz essa brincadeira, né? Então o verbo te adorar no intransitivo fica te adoro, Teodora. Então aqui ele faz essa brincadeira com Teodora, né? Porque com certeza é a pessoa com quem ele está se referindo. Então aqui ele faz essa brincadeira, esse neologismo. Então, AP, né? Outro exemplo, AP é um neologismo popular. Por que AP? Porque AP não é uma palavra. Ele é uma abreviação impopular, né? Ele atribui, não é uma abreviação porque não é, né? Mas é uma nova palavra que atribui o mesmo sentido de apartamento. Então, eu vou pro meu AP, ou eu vou pro meu apartamento. E um exemplo que está bem popular agora hoje em dia é o sextar, sextou. É um neologismo popular, por quê? Porque não existe sextar, não existe sextou. Mas ele é uma nova palavra que foi inventada, né? Querendo ou não. Não é considerada num dicionário, mas é um neologismo porque ele foi inventado, né? É uma palavra que foi inventada. Então, aqui um exemplo nessa tirinha. Pratique o deboísmo. Ficar de boa, ficar em paz, sem estresse, sem preocupações. Então, pratique o deboísmo, não existe o deboísmo, né? Então aqui ele inventa a palavra deboísmo
para se referir ao ficar de boa, ficar em paz, ficar sem estresse, sem preocupações, né? Então, esse seria o exemplo de neologismo. E aí tem o hipérbato, que é uma inversão sintática. Então, o que é isso? Na língua portuguesa, nós temos uma sequência lógica, né? Sujeito mais verbo mais complemento. Então, eu vou andar de bicicleta, por exemplo. E quando se inverte a posição desses elementos, nós temos o hipérbato. Então, um exemplo, no hino nacional, ele é cheio, literalmente cheio de hipérbatos. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante. Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Então, quando você lê isso aqui, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, parece que alguém que estava no Ipiranga ouviu as margens plácidas, mas não, as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Então, outro exemplo, de um povo heróico, o brado retumbante. Então, o brado retumbante de um povo heróico. Então, né, parece, a gente tem esse hipérbato, né, essa inverte, você inverter as posições desses elementos dentro da frase, né, os termos dentro das frases. Então, aqui a gente tem um exemplo. Né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado, retumbante. Ai, que fome! Né? Então, tipo, parece que o grito, né? Ai, que fome, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante. Então, o que seria esse brado retumbante? Ai, que fome! Então, a gente faz essa alusão, né? Ao hipérbato, mas também faz essa ilusão às milhares de crianças, né, e brasileiros que passam fome no país. E a paronomásia. O que seriam essas paronomásias? São palavras parecidas, que possuem uma sonoridade parecida, né? Então, um exemplo, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Então, aqui, massas, maçãs, manhas, manhãs. Então, são palavras que, na sonoridade, elas são parecidas. Então, um exemplo aqui na tirinha. O jogador e o político. Então, o jogador, perdi o pênalti por causa da grama. E o político, perdi o escrúpulo por causa da grana, né? Então, grama, grana, né? Então, o uso da paronomásia por meio dos termos que possuem sons parecidos. Grama e grana. E aí, nós pulamos para a elipse. A elipse é omissão, né? São palavras ocultas. Então, um exemplo. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não sou eu, quem é que vai fazer você feliz? Então, aqui a gente tem um grande exemplo de omissão, porque a gente tem uma omissão do verbo ser, né? Se não sou eu, quem é que vai fazer você feliz? Então, se não eu, quem vai fazer você feliz? Então, aqui a gente tem essas omissões, essas palavras ocultas, que são subentendidas, né, no contexto. Então, esse exemplo aqui da tirinha. Primeiro, ele começou a beliscar entre as refeições. Depois, a comer sanduíches entre as refeições. Agora, ele come refeições entre as refeições. Então, na segunda imagem do quadrinho, nós temos o uso da elipse. Depois, né? Então, depois, ele começou, né? Porque primeiro ele começou a beliscar entre as refeições. Depois, ele começou a comer sanduíches entre as refeições. Então, aqui, ele começou, tá meio que oculto, omitido. E aqui a gente faz o uso da elipse. E aí nós temos a gradação. O que seria a gradação? São sequência de ideias, né? Então, gradativamente. Vou andar gradativamente, assim por diante. Então, são essas sequências de ideias. Exemplo, né? Gita do Raul Seixas. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Né? Então, essa sequência de ideias. Eu sou, a ideia, eu sou, eu fui, eu vou. Né? Então, essa sequência de ideias de ser, né? Ou e assim por diante, né? Eu sou, eu fui, eu vou. Aqui na tirinha nós temos um exemplo, ó, bem legal. Só lembro que a cegonha que me trouxe decolou de Orly às 5h22, hora de país. Opa, desculpa. Só lembro que a cegonha que me trouxe decolou de Orly às 5h22, hora de Paris, é claro. Depois, fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa. E, finalmente, ela me deixou aqui. Mas não me lembrei de perguntar para ela para que ela me trouxe. Então, na tirinha, o personagem foi explicando de forma crescente a ideia. Então, primeiro,
Ela me trouxe, que decolou de Orly, às 5h22, na hora de Paris. É claro, depois nós fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio. Aí lá a gente trocou algumas penas. Depois, finalmente, ela me deixou aqui. Então aqui ela faz uma gradação, né? Então, tipo assim, um exemplo também de gradação. Receita, primeiro você coloca o leite, depois você coloca a manteiga. Então, por assim vai, né? Então, são uma sequência de ideias que atribuem total sentido, né? Que todas juntas atribuem total sentido ao texto, ao discurso. Então, essas são as gradações. E aqui a gente termina com figuras de linguagem, agora a gente vai para variações linguísticas. Então, o que são variações linguísticas? Nada mais é do que a capacidade que a língua tem de se transformar e se adaptar de acordo com alguns componentes. Então, primeiro, que componentes seriam esses? Espera aí, gente, que eu vou beber um pouco de água. Então, que componentes seriam esses? A histórica, né, a história ou o tempo, componentes sociais, componentes regionais, ou o estilo, né, a situação do uso da língua, né, formal, informal, padrão, não padrão. A gente vai ver isso um pouco mais pra frente. Então, a variação histórica, ela é a maneira como a língua evolui de acordo com o tempo, né? Então, na língua portuguesa, nós temos, com o passar dos anos, desde 1500, uma mistura com a língua indígena, com a língua africana dos escravos que eram trazidos para o Brasil. Então, exemplo, né? Vossa mercê, vós me ser, você. Né? Então, a gente tem essa variação histórica que foi esse termo, né, que foi sendo substituído ao longo dos anos. Farmácia, que passou a ser escrito com F, né? Farmácia. Ou fotografia, foto. Então aqui é um exemplo muito grande, porque eu também coloquei lá na apostilinha que foi entregue a vocês, porque fotografia e foto não mudou o termo, mas com o passar do tempo, a gente foi perdendo esse hábito, né, esse costume de dizer, por exemplo, vamos tirar uma fotografia, e agora a gente só fala, vamos tirar uma foto. Ou também com o estrangeirismo, né, uma variação também em relação à região, né, estilo, ou social, o termo selfie também ele se tornou bastante popular. Então, através do estrangeirismo, né, uma variação estrangeira, a gente também tem o termo selfie que foi substituindo o foto, né? Então, hoje, mesmo que selfie não seja foto, né, tipo, a foto você tirar de outra pessoa, mas você também usa o termo selfie, né? Vamos tirar uma selfie. Aí nós temos a variação regional. Então, são palavras distintas faladas em regiões diferentes que significam a mesma coisa. Então, por exemplo, aipim, mandioca e macaxeira. São exemplos de palavras distintas que significam a mesma coisa. Então, aipim, numa região do Brasil, a mandioca, vamos supor, numa região do Brasil, ela é chamada de aipim, assim como em outras ela é chamada de macaxeira. Então, aqui a gente tem uma variação regional. Então, a avina, em Curitiba, no resto do país, ele é conhecido como salsicha. Então, são esses exemplos, assim, né? Então, entra na variação regional também a parte fonética. Então, como assim? A porta, enquanto no interior a gente é puxado o R, né? O porta, portinha, portão. No Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo, a gente fala porta, portinha, portão. Então, a gente tem essas variações regionais da fonética. Aí nós temos a variação social, que é relacionada aos grupos sociais. Então, elas dependem da idade. Então, como assim? Vamos supor, minha avó, se você for perguntar para minha avó, por exemplo, como que você chamava aquele garotinho que você gostava? Eu chamava ele de Brotinho. Se você perguntar para minha mãe, ela vai falar assim, nossa, ele era um pãozinho. Se você perguntar para mim, eu vou falar, ele é meu crush, né? Então, a idade, ela tá muito relacionada, né, com essa variação social. Então, a idade também traz algumas variações em sentidos, como também o sexo, né? Por exemplo, vamos supor, nossa, não me vem à cabeça agora, mas um exemplo normalmente mais utilizado pelas mulheres são termos relacionados a... Nossa, vai ser um exemplo bem escroto que eu vou dar agora, que não é o correto, né? Porque a gente já tá mudando isso na sociedade. Mas no passado, normalmente, as mulheres conheciam mais os termos relacionados à beleza, né? Termos relacionados à maquiagem, por exemplo. Hoje, esses termos já vêm, essa característica, né? Já vem mudando, ainda bem, né? Mas são termos, assim, que no passado a gente poderia ter essas exemplificações, assim, mais fortes, mais firmes. Também tem essa variação social, dependendo da classe social, né? Uma pessoa que convive com... No Brasil, vamos usar o exemplo do Brasil. No Brasil, ele é um
Ele é um país bem distinto, né? Então, a gente... É claro que algumas escolas, vamos supor, da periferia, outras escolas particulares, algumas escolas públicas e escolas particulares, elas têm um ensino diferenciado no Brasil, infelizmente. Então, uma pessoa que frequentou uma escola particular por toda a sua vida e tem um convívio com pessoas de classe alta, ela vai ter um linguajar diferente de pessoas que frequentaram as escolas públicas, mesmo que o ensino seja o mesmo, que frequentaram escolas públicas e têm contato maior com pessoas de classe média e classe baixa. Então, a classe social também é relacionada bastante com essa variação social. Só que, assim, são exemplos bem chulos e bem, literalmente, escrotos, porque não deveria ser assim, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, essa é a realidade do Brasil. E também depende dos grupos sociais, porque skatistas, eles vão saber de termos que, vamos supor, eu, por exemplo, que não ando de skate, que não sou familiarizado com um grupo de skatistas, não vou usar esses termos. Assim como fãs de anime, ele tem alguns, vamos supor, normalmente esses fãs de anime, eles sabem o que é... Nossa, esqueci totalmente, BDL, não lembro, era uma série, né? É uma série que normalmente é anime, que apresenta, vamos supor, que tem um roteiro diferenciado das outras. Então, gente, eu juro, não lembro agora. E assim por diante, né? Então, essas são as variações sociais. Essas variações de estilo, elas são situação de uso de língua. Então, tem muito a ver com a situação em que o falante se encontra. Ou seja, depende de qual situação do cotidiano em que o falante esteja, né? A mesma exige diferentes variantes da linguagem. Ou seja, o que é adequado e o que não é adequado. Então, o formal e informal. Se eu tô com meu amigo numa padaria, eu vou falar, e aí, mano, como você tá? Mas se eu estou com o meu chefe em um almoço a trabalho, eu vou falar assim, tudo bem com o senhor? Né? Então, eu já vou mudar essa formalidade nessa minha variação, nesse meu linguajar. Assim como tem o padrão, não padrão, coloquial, né, que é o cotidiano. Então, estou falando com meu amigo, e aí, parça, como você tá? Ou a forma culta, né, que normalmente é o que se aprende na escola. E é normalmente essa que a gente tem que se dirigir a pessoas que estão, vamos supor, que apresentam autoridade dentro da sociedade. Então, um exemplo, né, uma situação, você está em um júri, e infelizmente você não pode se dirigir ao juiz e se pronunciar da mesma forma como você se comunicaria com um amigo íntimo. Então, por exemplo, você não pode falar, e aí, irmão, como você tá? Você tem que falar assim, olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você está, como Vossa Excelência, né, um termo que a gente já aprendeu no passado, né, como Vossa Excelência está. O exercício, eles estão disponíveis ou no Drive da sala ou no link de Word que eu vou disponibilizar para vocês no grupo do Facebook, tá? Então, depois que eu passar essa aula, eu vou fazer uma lista de exercícios. Eu vou pegar os mesmos exercícios que eu já passei na apostila, então quem já teve a apostila, né, está assistindo a aula agora, não precisa pegar esses exercícios. São exercícios bem simples, porque essas aulas são bem simples. Acho que são no máximo 6, mas eu vou passar para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu só sair aqui e terminar a aula.